Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Introdução à Química Quântica e a gente já está quase chegando no finalzinho do curso. Então a gente já discutiu, vocês viram desde o início do curso, foram apresentados, os modelos, a teoria dos modelos atômicos, como eles variaram aí ao longo do tempo, com diferentes contribuições. Um período inicial de muitas contribuições experimentais e no período final, que culmina no modelo vigente, que é o modelo orbital, ele é muito calcado numa proposição, num modelo matemático, um modelo abstrato, né? Então, a gente viu também aí ao longo das semanas algumas contribuições de descobertas ou proposições teóricas feitas por uma série de cientistas e essas contribuições que eles fizeram ao longo do tempo, elas culminaram na necessidade de se abandonar ou se mudar um pouco o paradigma. A gente saiu de um paradigma determinístico, fundamentado na mecânica clássica, e fomos para um paradigma mais probabilístico, de possibilidades, fundamentado pela teoria quântica, pela mecânica quântica. Vimos também as implicações de como essa teoria ela reflete, então, não só na proposição do modelo, mas fundamentalmente porque para descrever os sistemas, de acordo com a teoria quântica, a gente tem uma função de estado, uma função de onda, que vai descrever todas as características do seu sistema. E como a resolução dessa função de onda, utilizando diferentes operadores, por exemplo, a gente calcula diferentes propriedades. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho algumas implicações do que essa nova teoria traz e possibilita, e algumas delas com situações muito próximas de vocês no dia a dia. A gente vai começar essa discussão a partir dessa temática que é chamada de espectroscopia. Por quê? Espectroscopia é o estudo da interação da radiação com a matéria. Então, ao longo do tempo, as contribuições da espectroscopia que foi se desenvolvendo, elas também influenciaram na proposição da teoria quântica e, em função desse aperfeiçoamento desse modelo teórico, a gente tem uma série de aplicações da espectroscopia em diferentes técnicas que vão desde situações festivas como os fogos de artifício até situações de investigação de uma perícia criminal, como que vocês veem lá da Polícia Técnica Científica ou em programas de televisão do tipo CSI, de investigações criminais. Então, tudo isso a gente consegue explicar a partir dessa proposição. E na próxima semana, vocês verão um pouquinho uma discussão de aplicações, então, daqueles modelos teóricos para o desenvolvimento de novas tecnologias, novos materiais, cerâmicas com cores diferentes, com propriedades mais resistentes, o desenvolvimento de novos fármacos, novas drogas, mas tudo isso em função da resolução das funções de onda baseadas, então, na mecânica quântica ou na teoria quântica. Então, a ideia aqui da espectroscopia, já que é o estudo da radiação, da interação da radiação com a matéria, ela vai ser utilizada para fomentar uma técnica de aferimento de diferentes dados físico-químicos, que vão estar fundamentados na transmissão, na absorção ou na reflexão de energia. Então a gente começa a refinar um pouco mais. Se a ideia é a interação da radiação com a matéria, agora essa radiação, essa interação da radiação com a matéria pode se dar de diferentes maneiras, por transmissão, por absorção ou por reflexão dessa energia radiante que está incidindo sobre a sua amostra, porque nesse caso aqui a técnica que pode ser utilizada em um aparelho para fazer essas aferições. E o espectro é conhecido ou é concebido como a intensidade de luz em diferentes comprimentos de onda. Aqui a gente tem uma imagem, de um espectro de absorção. Então a gente tem aqui, dentro do visível, que vem lá do vermelho até o violeta, passando por diferentes cores, muito próximo das cores que a gente observa lá no arco-íris, que é um fenômeno espectroscópico de decomposição da luz, e algumas marcações bem características, onde fica escuro e não aparece. Então aqui a gente tem algumas raias, algumas linhas espectrais, que vão ser características
desse elemento que está sob análise. Então, a ideia é que para cada um desses elementos ele vai ter um espectro característico. E com isso a gente consegue identificar. Por isso, utilizar essas técnicas em diferentes situações. Então, já há muito tempo que essas discussões já vêm preocupando a ciência, né, os cientistas. O Newton começa com essa questão, lá em 1600, a decomposição da luz branca, né? Quando a luz passa por um prisma, ela é decomposta, também é uma ilustração que vocês estão cansados de ver em livros didáticos, e formando a ideia do espectro como um arco-íris, então aparecendo todas as cores, todas essas bandas. No início do século XIX, o von Fraunhofer, ele vai fazer, então, ele trabalha com vidro, né, com lentes, com outro tipo de material, e aí ele vai fazer algumas observações e vai conseguir caracterizar várias dessas linhas, onde ele vai batizá-las ou nomeá-las com letras maiúsculas para as de maior comprimento de onda e com letras minúsculas as de menor comprimento de onda. E ele conseguiu, na verdade, classificar 324 dessas linhas para cada um, para diferentes posições. Não quer dizer que um elemento tem uma linha espectral. Como a gente viu no slide anterior, para um elemento ele vai ter algumas linhas características. Então, quando eu começo a comparar com os outros, eu sei, né, com o padrão desse espectro, dessa linha, qual é o elemento ao qual eu estou me referindo. Dando continuidade, né, depois lá das contribuições do Fraunhofer, a gente tem do Bunsen, aquele mesmo do bico de Bunsen, onde você tem a chama a chama, né, uma fonte de calor ali no laboratório para você aquecer material, fazer outras questões. Então ele fazendo alguns estudos, né, o criador aí do bico de Bunsen, ele vai colocar sobre essa chama, que é uma chama, quando você tem de fato uma temperatura alta, ela fica meio azulada, né, mais tendendo para o transparente, diferente daquela chama que às vezes a gente tem quando a combustão é incompleta, aquela chama mais amarelada que solta fuligem. Essa chama aqui é aquela chama da ideia quase que do maçarico, né, de super temperatura e bem limpa, então a gente vai ter ela quase que uma chama incolor. Quando você coloca um determinado material nessa chama, a gente observa, como vocês estão vendo aqui na tela, ó, esse padrão. Então, em função do tipo de material, a gente vai ter cores características. Então, por exemplo, se fosse o potássio, ele vai ter, o que significa? Que eu tenho o elemento potássio, quando ele entra em contato com essa chama, essa quantidade de energia faz com que os elétrons de um nível de menor energia sejam promovidos para um nível de maior energia, um nível excitado. Quando ele volta para o estado fundamental, aquela diferença de energia que ele emite, ela vai ser característica, então vai dar essa coloração que é aquilo que a gente enxerga. Então esse é o famoso ou conhecido teste de chamas, ou teste de coloração de chamas. Quando a gente coloca então determinados materiais em contato com a chama, a gente tem cores características em função do comprimento de onda correspondente àquele tipo de material. No dia a dia vocês veem lá na cozinha de casa, quando está fazendo a comida, principalmente quando está usando sal, e a água com sal ela escorre da panela. Quando ela atinge a chama, dá uma coloração de laranja bem intenso, porque é uma característica do sódio presente no sal de cozinha, né, no NaCl, lá no sódio dá essa coloração amarela, por isso que lá no fogão de casa você vê aquela coloração bem forte. Se a gente tivesse outros metais, eles dariam outras cores características. E aí essa ideia, esse princípio, ele é utilizado nos fogos de artifício. Então, fogo de artifício, o que ele é? Ele é uma bomba com pólvora e um determinado sal ou diferentes sais que fazem parte dessa bomba. Quando isso explode, a energia promove a excitação dos elétrons de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Quando ele sai do nível excitado de maior energia, ele relaxa, vem para o nível fundamental de menor energia ou um nível anterior, e aí essa energia emitida a gente consegue obter o padrão de cor em função da característica do material, do sal que faz parte desse composto, né? Desse material que você colocou na sua bomba.
Então aqui a gente tem mais ou menos um resumo que a gente pode ter diferentes tipos de espectro. Contínuo, que ele vai ser proveniente de um corpo opaco, né, sólido, líquido ou gasoso, quando ele é aquecido. Então eu tenho minha fonte de luz, passou por um prisma e ele é decomposto todas as cores presentes. Quando eu tenho um gás aquecido e passa por esse prisma, ele vai produzir um espectro de emissão. Por quê? Porque este material específico tem característica determinadas bandas ou determinadas raias. Quando a gente tem uma terceira opção, então aqui seria um espectro de emissão, o espectro de absorção, ou seja, eu tenho minha fonte lá de luz passando por um gás a uma temperatura mais baixa, né? Então ela vai absorver algumas bandas desse material aqui. Quando ela é decomposta pelo prisma, a gente vai chegar então neste padrão, ou seja, a gente tem algumas lacunas escuras que seriam as raias características que foram absorvidas. Então a gente pode ter três tipos de espectro: contínuo, emissão e absorção. E aqui algumas dessas pessoas, né, que foram contribuindo aí: Planck, Bohr, Einstein, o de Broglie, o Schrödinger, que foram contribuindo e, em função dessas informações, também foram aperfeiçoando seus modelos sucessivamente. Então, a ideia aqui é que a gente tem a energia do fóton é quando ele está em um nível de maior energia, relaxa para o nível de menor energia. Então, quando ele sai do nível N1 para maior energia, para um nível de menor energia, o nível N2, essa diferença de energia que ela é emitida, que é a energia do fóton, que a gente já viu, que é o Hν. Então, quando a gente faz a diferença da energia em um nível para o outro, a gente consegue chegar numa formulação. E alguns pesquisadores fizeram uma série de testes para essas transições com diferentes níveis. Então, a gente vai ter, aqui no caso, é para o hidrogênio. Então, comprimento de onda em função dos níveis que ele vai transitar, e aqui ela é dada já em angstroms, né? Com as constantes de Planck e a velocidade da luz. E aí a gente consegue obter esse valor para calcular o comprimento de onda específico de um nível para outro. Então, quando esses pesquisadores aqui, o Balmer, o Lyman, o Paskin e outros, eles fazem esses testes, eles propõem uma série, né, que vai ser característica. Então, de um nível para o outro, a gente vai conseguir determinar. Mas elas não podem transitar de qualquer nível para qualquer nível. Tem alguns níveis que essas transições são permitidas e outros níveis que essas transições são proibidas, porque elas não vão acontecer. Também dentro dessa área, né, de química teórica, existem cálculos e estudos que conseguem antecipar, aliado com o que vocês viram no bimestre passado, a questão da simetria lá em elementos de mineralogia. Dentro da proposição da teoria de grupos, a gente consegue identificar e propor quais vão ser as permitidas e as proibidas, e com isso fazer estudo das interações da radiação com a matéria, por exemplo. Então, identificar essa linha espectral ajuda a gente a caracterizar que tipo de material a gente tem em determinada situação. Uma aplicação muito comum que a gente pode ter é conhecido no estudo de astrofísica. Então, veja, a gente tem uma série de corpos celestes onde a gente ainda não conseguiu, por exemplo, enviar uma sonda, um equipamento lá para fazer coleta e análise desse material. Mas, em função da luz que esse corpo celeste emite, e você faz essa captação aqui na Terra dessa luz, você consegue fazer uma proposição de qual é a composição desse material em função da característica dessa luz. Então, não precisa ir até o Sol para conseguir fazer uma análise disso. Em função da radiação que ele emite e de várias outras estrelas, você consegue, né, caracterizar as de maior temperatura, as de menor temperatura, né, e caracterizar, então, as suas linhas espectrais. Então, para diferentes materiais, oxigênio em uma determinada temperatura, oxigênio em outra determinada temperatura, alguns padrões mudam, outros padrões permanecem o mesmo: ferro, cálcio, hélio, hidrogênio, né? E a gente consegue então caracterizar, identificar qual é a composição desses corpos. Então essa é uma aplicação muito direta que a gente tem da espectroscopia na área
de astrofísica. Mas não é só aí. A gente pode utilizar, então, essas informações também aqui em análises de materiais. Então, às vezes a gente tem um equipamento super sofisticado e muitas vezes você vê isso nos seriados de investigação criminal, né, policial. Pegou uma amostra daquele material lá e aí colocou num equipamento e aí sai um tal do espectro e ele vai analisar e ele consegue identificar se tinha presença ou não daquele material naquela situação. Às vezes você vê ele borrifando uma determinada substância, apaga a luz ou passa um determinado equipamento e consegue identificar essa luminescência. Então, assim, são uma série de técnicas que foram desenvolvidas a partir desses princípios. E quando a radiação incide na matéria, ela pode ocasionar alguns tipos de interação. Essas interações podem ser transições eletrônicas, que vai excitar esse elétron de um nível de menor para um nível de maior energia, depois um relaxamento, mas pode ser que a energia incidida não promova essa transição eletrônica, mas ela ocasione interações vibracionais e rotacionais, ou seja, ela não desloca ele, né, de um nível de menor energia para um nível de maior energia, mas a quantidade de energia que incidiu faz com que ele vibre. Então aqui a gente tem, né, nessa imagem aqui algumas informações. Veja, a quantidade de energia, a gente tem então aqui ele vibrando simetricamente. Significa então que ele obteve energia e ele funciona como oscilador. Simétrico porque ele está um para cada lado, mas ela pode ser também assimétrica. Os dois estão vibrando para a mesma direção. As deformações também podem acontecer no caso de moléculas que têm ângulos. Elas podem ser simétricas ou elas podem ser assimétricas, para um lado ou para o outro. E essas também podem ser não só no plano assimétricas, simétricas no plano, como também fora do plano. Então, essas transições, ou, na verdade, essas interações vibracionais e rotacionais, elas vão ser características do tipo de ligação. Um carbono ligado com hidrogênio, um carbono ligado com carbono, um hidrogênio ligado com oxigênio, um carbono ligado com oxigênio e tudo mais. Com isso, a gente consegue, então, caracterizar transições vibracionais e rotacionais e transições eletrônicas. Aqui é um exemplo de espectroscopia no ultravioleta invisível, nessa região do espectro. Então, em função desse tipo de vibração, ele vai dar uma característica em um espectro. A gente vai dar uma olhadinha aqui. O vibracional, os átomos saem do lugar. O rotacional, eles vão girar em torno do eixo. E os translacionais, eles podem, inclusive, se locomover num movimento de translação. Então, tem algumas possibilidades, né, das transições nos diferentes estados. Vamos dar uma olhadinha aqui em um espectro característico. Então, eu tenho um determinado material, uma amostra desconhecida. Então, dependendo do tipo de estudo que eu vou fazer, aqui é um espectro característico de um alcano. Vocês estudaram lá em química orgânica, né? As ligações entre carbonos e hidrocarbonetos. Então, carbonos e hidrogênios é um hidrocarboneto. Um alcano só de ligações, então é simples aqui. Então, para a ligação carbono-hidrogênio, ela vai dar uma transição, né? No caso aqui, muito característica para esse comprimento. Numa ligação carbono-nitrogênio, ela vai dar também uma banda de absorção muito característica para esse comprimento de onda. E aqui a gente consegue, então, reconstituir em função desses fragmentos qual é a estrutura e elucidar, na verdade, a estrutura daquele composto. Então, eu poderia fazer teste de ponto de fusão, ponto de ebulição, mas através do espectro é como se eu conseguisse a identidade daquele material, ou seja, sempre os carbonos e hidrogênios vão dar nesse comprimento de onda. Mas se o carbono e hidrogênio estiver ligado a um oxigênio próximo, vai ter uma característica. Então eu consigo, na verdade, elaborar algumas tabelas com as características dos comprimentos específicos para essas ligações. E aí, em função do meu espectro, eu consigo fazer a reconstituição e elucidar qual é a estrutura química daquele material. É um pouco disso que aqueles investigadores de cenas de crime continuamente costumam fazer.
Só que a espectroscopia pode ser dividida em diferentes técnicas. Eu posso ter espectrometria de massa, eu posso ter espectroscopia de elétron, eu posso ter de absorção, de emissão, de raio-x, eletromagnética e uma série, então, de técnicas, dependendo se aquelas interações e os espectros eram de absorção, de emissão, de transmissão, se as interações são vibracionais, rotacionais, translacionais, se são transições eletrônicas. Então, mas vocês vão poder ver essas aplicações na disciplina de análise instrumental que vocês estão cursando simultaneamente com essa daqui, mas com detalhes, eu diria com exemplos de situações. Aqui a ideia é mostrar que esse princípio da espectroscopia, com o qual a gente estuda a interação da radiação com a matéria, vem dessa proposição desses estudos da fundamentação da teoria. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje e na próxima aula vocês vão ver algumas outras aplicações de métodos teóricos, de métodos quânticos da resolução da função de onda em outras situações. Então dá uma olhadinha no material complementar que vai mostrar bastante aplicação de espectroscopia, assim como também em outras disciplinas onde vocês vão ver implicações desse conhecimento para que vocês possam ampliar o seu repertório de conhecimento. Então a gente se vê na próxima aula.